que envolve o contato com a família e com autoridades do país de origem. E o CNJ também investiga suposta fraude na adoção de brasileiros adultos por famílias estrangeiras. De acordo com denúncia do jornal Correio Brasiliense, brasileiros estariam pagando R$40 mil para ter direito à cidadania de alguns países europeus. A Justiça de Goiás vai apurar a denúncia de fraude nas adoções de brasileiros adultos por famílias estrangeiras. O esquema seria uma forma de burlar as leis de imigração e assim obter a cidadania europeia. Segundo o processo, um dos destinos preferidos era Londres, na Inglaterra, e o valor oferecido pela adoção era de 15 mil euros. O caso ganhou destaque depois que uma reportagem publicada no jornal Correio Brasiliense teria comprovado que há relatos de uma adoção em apenas 72 horas. As polícias federal e a Interpol, que é a Polícia Internacional, estão investigando a atuação de um grupo que se beneficiava com as adoções fraudulentas. De acordo com as denúncias, mais de 50 processos tramitaram de forma ilegal. O Conselho Nacional de Justiça já tomou conhecimento da irregularidade. A ministra Helena Calmon, responsável pela Corregedoria Nacional, determinou a análise aprofundada das adoções feitas nos últimos 6 meses. A corregedora também recomendou um prazo de 60 dias para que a apuração seja finalizada e encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Polícia Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil. O juiz da comarca de Itapaci, em Goiás, Rinaldo Aparecido Barros, foi apontado pela polícia como sendo um dos responsáveis em conceder a maioria das adoções fraudulentas. Mas, depois de ser informado sobre a suspeita, ele anulou 74 ações e pediu averiguações de cada caso. Para esse professor em Direito Internacional, a situação pode causar mal-estar entre o Brasil e o país britânico. Mas o fundamental é impedir o tráfico de pessoas. O Conselho Nacional de Justiça, junto com a Polícia Federal, o Ministério Público, estão atuando para fazer uma triagem, uma verificação dos atuais processos de adoção de brasileiros adultos por estrangeiros, para monitorar se por trás disso não existe um verdadeiro mercado de tráfico de pessoas, não existe uma verdadeira máfia que agencia, transporta, hospeda e dá a brasileiros cidadania estrangeira de maneira ilícita, burlando a legislação desses países e a legislação brasileira. O presidente nacional da OAB ressalta que é preciso uma investigação minuciosa para saber se tem a participação de advogado nesse esquema. Determinamos imediatamente que a OAB de Goiás, onde teriam ocorrido essas fraudes, faça a apuração e o envolvimento de advogados. A ordem não pode ficar conivente com comportamentos de colegas advogados que estão em desacordo com a lei, em desacordo com a ética profissional. Para nós, a ética é alguma coisa que não tem como transigir. Por isso, a ordem vai apurar e, se for o caso, se houver o envolvimento nessa fraude de advogados, certamente serão punidos. Em São Paulo, uma quadrilha